Olá, meus queridos, muito bom dia, na preciosa paz do Senhor. Eu quero passar uma mensagem da parte de Deus a todos vocês. E o meu tema hoje é a religião perfeita. É claro que, se falando em religião, não é boa coisa, porque a religião tem escravizado pessoas ao longo do tempo em toda a terra. Crendices, dogmas, preceitos. Muitas pessoas, em nome da sua religião, têm feito barbaridades. Mas qual é a verdadeira religião? No dicionário, Aurélio nos diz que a religião significa religar ou ligar de novo. E só se liga de novo a alguém que se perdeu. Deus criou o primeiro casal no jardim do Éden, perfeitos, e colocou eles num jardim precioso, muito lindo. Tinham total liberdade de ir e vir, alegria total. Deus falava com eles. Mas um determinado dia, Satanás, astuto, conseguiu miná-los através do seu diálogo com Eva. E ele usou ali meias verdades, quando ele disse para Eva sobre a árvore que Deus disse para eles não comer. E Satanás veio e disse para Eva: é claro que se vocês comer, vocês vão ficar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele usou meias verdades para enganar aquele primeiro casal. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é puramente, é a verdade nua e crua. E a verdade suprema é a palavra de Deus. A perfeita religião, que significa religar. Note uma coisa. O primeiro casal no jardim do Éden vacilou, pecou, e diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No momento em que Adão e Eva vacilaram, pecaram, o mundo veio a ser de Satanás. Eles deram legalidade do mundo para Satanás. Por isso já está na palavra de Deus. Satanás, astuto, sagaz, o mundo jaz no maligno. Atrocidades tremendas aconteceram no momento em que Adão tomou a árvore, aliás, tomou o fruto da árvore e participou e comeu. Naquele exato momento, a ferocidade, o pecado entrou no mundo. A natureza sentiu o abalo do pecado, da desobediência de Adão. Os animais que eram calmos, tranquilos, trucidaram os menores, os mais fracos, porque o pecado trouxe violência. E hoje nós vemos o que está acontecendo no mundo, a violência tremenda que está em toda a terra. Deus então chama Adão e Eva e também a serpente para uma reunião. Gênesis 3:15. E para cada um deles, Deus dá uma sentença. Para Adão, ele disse: do suor do teu rosto comerá, maldita será a terra por tua causa. Para Eva, Deus disse: teu marido te dominará, com dor terás filho. Para a serpente ele disse: rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. E Deus disse mais: porém inimizade entre ti e a tua semente. Eis que a semente da mulher pisará na tua cabeça,
e a semente da serpente ferirá o calcanhar da semente da mulher. Mulher não tem semente, mas Deus disse, está falado, Deus disse, está dito. Milhares de anos se passam. Isaías profetiza sobre a chegada do Messias quando diz lá, Isaías 9:6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esta profecia aconteceu 700 anos ou 750 anos depois. Jesus Cristo chegou, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo chegou em Belém da Judeia, nasceu da Virgem Maria, foi crescendo diariamente. Aos 2 anos, Satanás tentou barrar através da perseguição, usando o rei Herodes para matar as crianças abaixo de 2 anos. Mas o anjo disse para José, tome a sua esposa e o seu filho e vão para o Egito. E foi. Cumprindo-se os dias, o anjo disse, volta, porque aquele que procurava a morte do menino é morto. Voltaram. E foram morar em uma vilinha pacata e simples da Judeia. E a criança foi crescendo diariamente no anonimato dos homens, mas diante de Deus. Deus alegrava com o seu filho. Aos 12 anos, essa criança já estava pregando, ensinando a palavra de Deus. Dos 12 aos 30 anos não se fala nele. Mas a Bíblia diz, na profecia está escrito que ele seria homem de dor, experimentado nos trabalhos. O seu pai era carpinteiro. Jesus, então, teve de assumir a carpintaria. A Bíblia não diz, mas o seu pai morreu novo, precocemente. Jesus precisou assumir a carpintaria do pai. Você já imaginou Jesus Cristo trabalhando para ganhar dinheiro? Para sustentar a sua família? Pois é, isso aconteceu. Porque Jesus era o primeiro de José e de Maria. Ele teve outros irmãos. Jesus era o mais velho, ele precisava trabalhar para sustentar a sua casa. E ele foi um carpinteiro nato. Anos e anos se passam, chegou aos 30 anos dele. Acredito que ele chama os irmãos para uma reunião e passa a carpintaria para os seus irmãos, e ele começa então a pregar a palavra. Ele não foi muito bem-vindo na sua primeira mensagem. Quando ele disse, eis que é chegado o reino de Deus a vós, o pessoal olhava para ele e disse, mas esse não é o filho do finado José? Não é o filho da Dona Maria? Mas ele sabia o porquê ele estava aqui. E ele então, diariamente, falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, porque ele tinha uma missão preciosa para cumprir no mundo. A Bíblia diz que ele veio para os seus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam.
Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus Cristo veio aqui com vários objetivos, vários, não dá para falar todos. Mas um deles, e o maior deles, foi consertar o erro que Adão cometeu no jardim do Éden. Por causa do erro, por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou em toda a terra como um câncer. Existiam no mundo homens que o mundo não era digno de ter, mas nenhum deles poderia vencer o pecado. Era necessário nascer um homem sem o vírus do pecado para assumir no seu próprio corpo o pecado humano. E esse homem chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio, quando ele começou a falar a sua palavra, não foi muito aceito a sua mensagem. Apenas uma meia dúzia acreditou nele. Meia dúzia é força de expressão. Mas ele formou as bases da sua igreja. E ele veio neste mundo para assumir a condição de pecador. E através do maior e mais puro sacrifício, salvar os seres humanos do pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Jesus Cristo veio para consertar isso. Jesus Cristo é a verdadeira religião. Porque a terminologia religião significa religar. O homem se desligou de Deus no jardim do Éden. Jesus Cristo veio para religar novamente. Por isso é que se faz necessário nós ouvirmos a pregação da palavra, crermos na pregação da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não somos obrigados a acreditar, não. Mas Deus nos dá a liberdade de escolha. Você acredita ou não? Confessa ou não? Mas a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E nós sabemos que existe o bem e o mal. Existe céu e inferno. Que existe Deus e o demônio. Se faz necessário ouvirmos a pregação da palavra e acreditarmos na pregação da palavra de Deus e aceitarmos pela fé a Jesus Cristo, porque está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo, porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Religião tem sido a pior coisa no mundo. Mas a terminologia correta. Religião significa religar, e só quem religa o ser humano com Deus é Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque as religiões que existem no mundo hoje traz confusão na mente, na cabeça de milhões de pessoas. Colocando santos e outros santos na cabeça, na mente dos seres humanos. Satanás tem uma maneira sagaz de enganar os seres humanos.
Quando você está em um ajuntamento cristão, o pregador pode dizer: quantos ama a Deus? Todos. Levanta a mão dizendo que ama. Quantos querem ir para o céu? Todos. Levanta a mão e querem ir para o céu. Mas quando ele pergunta quantos querem aceitar Jesus Cristo, uma minoria levanta a mão. Por quê? Porque Satanás, o trabalho dele é cegar a mente das pessoas para que não venha a aceitar Jesus Cristo. Porque no momento em que o ser humano aceita Jesus de coração, o seu nome é escrito no céu, no livro da vida. Satanás não quer isso. Mas o sangue de Jesus tem poder. E por graça e misericórdia de Deus, multidões em toda a terra estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está fazendo isso, ele está trabalhando. Jesus já disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. Jesus está trabalhando em toda a terra através do seu precioso Espírito. Se hoje ouvirdes a voz do seu Espírito, não endureça o seu coração. Aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque no momento em que você aceita Jesus de todo o coração, você está aceitando na sua alma, no seu espírito, a verdadeira religião que religa o homem perdido com Deus. E a Bíblia diz que entre Deus e o homem, o único mediador é Jesus Cristo. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.